Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Franco. E eu sou a Natália Almeida. E neste episódio do Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los, nós trouxemos o tema da renda básica, que vem pautando o noticiário e voltou a ser discutida durante a pandemia, principalmente devido à iminência do fim do auxílio emergencial. Após idas e vindas do governo federal, a renda básica vem sendo debatida por economistas e políticos, com mais de 100 propostas encabeçadas no Congresso Nacional. Elas variam desde a continuidade do auxílio emergencial até planos mais amplos de distribuição de renda. Apesar da discussão ainda estar no início, é preciso avançar para que seja definido qual é o melhor modelo de renda básica. Frente ao aumento da vulnerabilidade de grande parte da população, ela tem se apresentado como uma saída viável e necessária. Por enquanto, já sabemos que uma renda básica terá de passar pela reforma tributária e pela revisão das regras fiscais, como o teto de gastos. Para explicar melhor a situação, convidamos Daniel Duque, economista e head de inteligência técnica do CLP. E eu vou fazer aquela abertura que a gente sempre faz, padrão com os entrevistados, que é fazer aquela pergunta de quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom, eu sou agora um doutorando em economia na Norwegian School of Economics. Eu sou um estudioso aí de mercado de trabalho, políticas sociais e estamos aí nessa busca aí por um país mais justo, eficiente e sustentável. Daniel, você comentou que você está fazendo um doutorado aí na Noruega, mas mesmo à distância você tem participado muito ativamente dessa questão do debate da renda básica. E aqui no Brasil ela ganhou ainda mais importância com a questão da pandemia da Covid-19. Queria que você trouxesse primeiro um panorama para a gente, como que essa crise aumentou a desigualdade social e se tornou ainda mais urgente discutir projetos sociais, né? Nessa pandemia, mais do que nunca, né, está sendo necessário fazer uma distinção entre desigualdades no mercado de trabalho e a desigualdade das rendas totais, né? Porque no mercado de trabalho, como você falou, houve um aumento gigantesco da desigualdade. A gente teve uma perda aí de mais de 10 milhões de empregos, dos quais foram concentrados principalmente entre os trabalhadores informais, menos qualificados, e moradores aí também de domicílios de menor rendimento. Então, quando a gente observa, né, o padrão distributivo, né, das perdas do mercado de trabalho devido à pandemia, a gente vê que foi um padrão totalmente concentrador de renda. A gente observa isso, inclusive, no índice de Gini, que mede desigualdade, quando a gente pega rendimentos do trabalho domiciliar per capita, o que a gente vê é que, de fato, houve um aumento gigantesco do índice de Gini entre o segundo trimestre de 2020 e o anterior, né? Então, realmente, foi algo muito relevantemente preocupante, no sentido de que o Brasil já é um país com uma renda muito concentrada, com uma péssima distribuição, e agora começou a piorar ainda mais. No entanto, quando a gente olha para as rendas totais da população, o que a gente vê é o contrário. Houve uma queda bastante relevante do índice de Gini, né, que mede desigualdade da renda das famílias. Inclusive, chegou a patamares que a gente nunca tinha observado antes, né, de um Gini de abaixo de 0,5, uma coisa inédita, né, no Brasil em termos de registro de pesquisas domiciliares. O que aconteceu, né, para a gente ter isso, né, essa dualidade, né, entre desigualdade aumentando no mercado de trabalho e desigualdade caindo, né, considerando todas as rendas, né? Foi justamente o auxílio emergencial, que foi aí uma medida aprovada pelo governo, né, de dar esse benefício de R$600, podendo chegar a R$1.200 para mães solteiras. Mais da metade dos brasileiros convivem em domicílio com pelo menos uma pessoa que recebeu auxílio emergencial. Pelos dados de julho e agosto, né? Antes disso era um pouco menos da metade, mas aí nesses 2 meses chegou a mais da metade das pessoas. E quando a gente olha para os domicílios, foi cerca aí de 44%, né? Então, teve uma cobertura gigantesca. A fim de comparação, né, o Bolsa Família, que já tinha sido uma experiência de alta cobertura, ele tinha chegado a 25%. E aí, quando a gente olha o valor, né, per capita das pessoas que estão recebendo, né, esse benefício, ele chega por domicílio
a cerca de, em média, R$800. Então, assim, é um valor muito alto. Para você ter uma ideia, isso é quase o que se tinha da renda mediana, ou seja, 50% da distribuição no Brasil, né, de renda domiciliar per capita em 2019. Ou seja, muitas pessoas hoje estão ganhando mais do que elas ganhavam antes da pandemia. Isso em termos de rendimentos totais, né? De fato, eu fiz uma simulação, né, tentando compatibilizar dados da PNAD contínua com a PNAD Covid, que são pesquisas diferentes, mas enfim, fazendo um esforço de compatibilização, eu encontrei que o terço mais pobre do país, na verdade, ele teve um aumento de renda em relação ao ano passado. E isso foi justamente por causa do auxílio. Sem o auxílio emergencial, a população mais pobre teria tido uma perda de renda de cerca de 50%, mas teve um ganho de mais 100% da renda. Então foi realmente um impacto gigantesco desse programa. Você trouxe aí um dado na pesquisa que você fez, levantamento. Ontem mesmo o Valor soltou um levantamento, né, que você fez. A gente está gravando o podcast dia 25 de setembro, sexta-feira. Então foi publicado na quinta-feira, 24 de setembro, em que você prevê também que os indicadores de pobreza, eles caíram e eles podem subir, devem subir em setembro, já que o auxílio emergencial vai ser cortado pela metade, né? Eu queria entender um pouco com você como é que foi feito esse levantamento, o que isso traz de novo para esse debate de renda básica. Exatamente, né? A partir de setembro, o auxílio emergencial ele vai ser cortado pela metade para a maioria das pessoas que recebem, e isso vai se manter até dezembro, até quando, então, o auxílio emergencial vai acabar, né? O que eu fiz basicamente foi, assim, pressupor, usar a hipótese de que a renda das famílias por decil de renda, né? Ou seja, dos 10% mais pobres e 10% mais ricos. A renda extra-auxílio, ou seja, não considerando auxílio, ia crescer o mesmo que cresceu entre julho e agosto, ou seja, entre agosto e setembro vai crescer a mesma coisa que cresceu entre julho e agosto. Isso por decil, ou seja, os mais pobres tiveram um aumento de renda maior, enfim, e além disso, 80% mais ou menos das pessoas que recebem hoje auxílio emergencial vão receber metade do valor. O que essa simulação ela mostrou? Né? Ela mostrou que a pobreza extrema, que hoje está em 2,3%, iria saltar para 5% da população. E a pobreza não extrema, né? Ou seja, a linha de pobreza do Banco Mundial, que é de $5,50 por dia, ela ia saltar de cerca de 18% para algo em torno de 23,5%. Outro salto, né? Essas duas altas que a gente vai ter agora, em setembro, se confirmar o cenário que eu coloquei, eles se aproximam muito já do cenário pré-pandemia, quando a gente tinha uma taxa de pobreza acima de 6%, pobreza extrema, né? Acima de 6%, e uma taxa de pobreza não extrema aí em torno de 25%. Agora, voltando para a questão da renda básica, a gente quer saber qual renda básica você defende, né? Como que seria a sua implementação, como seria seu investimento, seu financiamento? A gente tem uma situação, assim, um tanto complexa no Brasil, né? Por um lado, a gente tem uma oportunidade hoje, né, de reformar nossas políticas sociais de modo a reduzir seu subfinanciamento, de modo a impedir que haja novos aumentos da pobreza. A gente tem uma oportunidade hoje de desnaturalizar os altos níveis de pobreza extrema que tinha no Brasil aí até 2019, até o início de 2020 também. E isso seria muito importante até para a própria recuperação econômica, né, do Brasil, para a gente não ter uma queda muito grande do consumo pós-auxílio, né? No entanto, ao mesmo tempo, o cenário fiscal ele não está nada positivo. A gente vai ter nesse ano o maior déficit primário da nossa história e a gente perdeu a tendência de estabilização da dívida pública, né? Isso aí, desde o início da pandemia, a gente já não tem mais um cenário de daqui a 10 anos ter uma dívida pública estável. Ela está só crescendo continuamente, apesar de que ano a ano mais lento. Então a gente tem que arrumar muito bem a casa, a gente tem que aprovar muitas medidas para a gente conseguir fazer com que o Estado gaste menos do que ele arrecada. E isso tudo complica um pouco aquele fim que eu tinha falado, né, de aumentar a política social para você reduzir a pobreza, né? A renda básica, ela seria um canal para a gente reduzir problemas que a gente tem hoje com programas focalizados como Bolsa Família, porque muitos trabalhadores informais, eles transitam entre pobreza e não pobreza, né, devido à sua alta volatilidade dos rendimentos, né? Comparado a trabalhadores no setor formal, enfim, a gente tem muitos trabalhadores, conta própria principalmente, que são muito vulneráveis à pobreza. Eles não são elegíveis a um programa social, mas também eles não estão livres da pobreza ao longo da vida, ao longo dos anos, enfim. O que a
gente faria, então? Uma renda básica, ela permitiria com que a gente excluísse, ou pelo menos o limite de elegibilidade de renda, né, das trabalhadores, para a gente poder, com isso, compartilhar mais os ganhos, né, da economia entre todos os trabalhadores. Mas isso é um desafio fiscal muito grande. É óbvio que teria que ser bem desenhado. Tem que, por exemplo, privilegiar crianças, tem que, por exemplo, não pode incluir pessoas que estão bem colocadas no mercado de trabalho formal, mas mesmo assim seria um programa caro. Não seria possível fazer de uma forma para outra. A gente teria que caminhar aí no horizonte de 5 a 10 anos, sempre condicionados a reformas fiscais, a reformas de controle do gasto, principalmente do gasto obrigatório. Teria que, por exemplo, aprovar uma reforma administrativa, aprovar uma reforma da PEC emergencial, por exemplo. Tudo isso ajudaria a gente a consolidar a nossa capacidade fiscal de, nos próximos 5, 10 anos, expandir a rede de políticas sociais. E, até antes de a gente chegar lá, a gente pode já começar a fazer algumas mudanças nas políticas sociais, de modo a tornar elas mais focalizadas, a tornar elas mais integradas, né, mais unificadas. Enfim, há todo um plano, né, elaborado pela equipe do Ricardo Paz de Barros que vai nesse sentido. Hoje a gente também tem estudos de economistas do IBRA-FGV, que é o Vinícius Botelho, também tem o Fernando Veloso, junto com o Marcos Mendes, que desenharam um programa de responsabilidade social, que além das transferências, né, junta questões também de permanência escolar de adolescentes, enfim, de incentivos a beneficiários que vão bem nas Olimpíadas de Matemática, e também tratam de um fundo de estabilização da renda de trabalhadores informais, que seria muito importante. Então, assim, há muitos caminhos, há muitos estudos, há muitas formas da gente, antes da gente chegar, né, a uma renda básica, que seria uma coisa interessante, a gente melhorar o que a gente tem hoje em termos de política social, mantendo o gasto atual. E você falou das reformas, né? Como que elas vão nessa direção do corte de gastos, né? Então, despesas, para poder financiar programas sociais. Você vê que isso é factível? Você vê um cenário positivo para isso atualmente? A gente precisa criar espaço fiscal para a gente poder transferir renda. A gente não pode transferir renda a partir de dívida. A gente não pode aumentar a dívida pública e usar essa dívida para transferir renda. A gente tem que transferir o que a gente tem. O que a gente tem hoje é o que o governo pode arrecadar, enfim, excluindo os outros gastos que o governo tem. O que tem hoje é o seguinte: além de um déficit fiscal gigantesco para esse ano, o Brasil ainda tem uma estrutura fiscal muito negativa, mesmo pré-pandemia, né? Estava melhorando, a gente já tinha aprovado a reforma da Previdência, que ia ajudar um pouco, mas ainda assim não havia, de fato, o tal do superávit primário, que seria um governo arrecadando mais do que ele gasta, excluindo aí despesas financeiras. Só a partir de uma situação superavitária das contas públicas, a gente consegue, de forma sustentável, aumentar a transferência de renda, né? E isso pode ser feito tanto do lado dos gastos, é claro, como do lado das receitas. A gente pode, por exemplo, aprovar uma nova alíquota do imposto de renda, enfim, alguma coisa nesse sentido. O problema é que a carga tributária do Brasil já é muito grande, tendo em vista o nosso nível de desenvolvimento, né? A gente tem uma carga tributária em torno de 32%, mais ou menos, sendo que países de renda média alta, como o Brasil, a expectativa, em geral, da carga tributária é em torno aí de 28%, 27%, pouco abaixo de 30%. A gente está além disso. Qual é o problema disso? Isso reduz a nossa competitividade em relação a países que podem, enfim, atrair investimentos de forma mais barata do que a gente. Ou seja, isso dificulta um pouco o nosso caminho para o desenvolvimento, né, em relação a outros países que estão em situação semelhante à nossa. Então, o ideal de fato, é a gente, ao invés de principalmente, né, aumentar a receita para poder aumentar as transferências, a gente cortar o gasto que a gente tem. E não é como se a gente não tivesse um espaço para corte de gasto no Brasil. A gente tem, de fato, uma estrutura de despesas que muitas delas, na verdade, são direcionadas a ineficiências, a distorções do setor público, enfim, tudo questões que podem ser revistas e podem atingir fins mais justos, que seriam justamente essa redução de pobreza extrema. Eu queria ouvir de você, assim, você mesmo falou que é longo prazo, que essa proposta vai estar mais estruturada. Hoje a gente teria uma perspectiva, assim, de ter alguma coisa vindo do Congresso, vindo de alguém que estaria no caminho certo? A gente tem a frente parlamentar pela renda básica, né? No entanto, eu tendo a crer que há uma maior predisposição a gastar mais, e aí financiar esse gasto
com novas receitas do que de fato um redirecionamento de gastos, né? Claro que a gente tem parlamentares muito bons nessa frente, a gente tem a Tabata Amaral, que ela se super preocupada com questão de responsabilidade fiscal, enfim, mas eu acho que falta um pouco a visão no Congresso, pelo menos, de que não dá pra gente se basear unicamente no aumento de receitas. O principal caminho do aumento de recursos, né, para a transferência de renda deve vir de uma realocação de gastos. Então a gente precisa criar as condições políticas para que isso seja feito. Da parte do governo, eu acho que a equipe econômica não está preparada para essa discussão, para ter essa discussão. Ela foi meio que empurrada para isso devido à pandemia, né? O próprio governo, ele não foi um governo muito eleito, né, para pensar em transferência de renda. Foi um governo mais para pensar em questões econômicas, em questões de mercado de trabalho e não tanto de política social. Tanto que as primeiras ideias do Renda Brasil, enfim, tinham uns desenhos bem ultrapassados, como dar um incentivo para nota alta, enfim, sem considerar diferenças das oportunidades das famílias, enfim, de atingir uma boa nota. Então, a equipe econômica ela não tem muita ideia do que é fazer uma boa política social, não está muito atualizada nisso. E olhando para a cabeça do governo, no próprio presidente, né, enfim, sua cúpula principal, eu acho que eles querem dar mais dinheiro para a população pobre, mas não querem arcar com o custo disso, né, enfim, que é de onde vai vir o dinheiro. Sinto que do governo não vai vir muita coisa interessante dali, esse que é o meu ponto. Do Congresso, eu acho que a única coisa que falta é uma maior percepção de que a gente precisa pensar na realocação dos gastos do que num aumento de receitas. Em meio ao debate sobre o futuro do auxílio emergencial e os planos do novo programa, a experiência da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, chamou a nossa atenção. Através do programa social Mumbuca, iniciado em 2013, a cidade paga a mais de 42 mil pessoas de baixa renda um benefício mensal equivalente a R$130. Inclusive, os requisitos para receber ajuda são bem semelhantes aos do auxílio emergencial. Nós convidamos o José Carlos Azevedo, que é secretário de Economia Solidária de Maricá, para nos contar um pouco sobre o programa. Apesar de ter alguns fatores que são difíceis de replicar, o êxito do programa pode oferecer lições para outras esferas de governo. Vamos ouvi-lo. Meu nome é José Carlos de Azevedo, atualmente eu estou como secretário à frente da Secretaria de Economia Solidária e um dos principais programas que a gente organiza na Secretaria é o RBC, Renda Básica da Cidadania. Sempre que falo do programa, eu gosto de falar um pouco da cidade. Nós estamos na cidade de Maricá. Maricá é uma cidade que fica a 50 quilômetros do Rio de Janeiro. Maricá se estabelece na região metropolitana do Rio. É uma cidade muito bonita, com 32 quilômetros de praia. A administração aqui é administração petista. Nós estamos indo para o segundo mandato de administração do PT e para o 8º ano de administração petista do município. Nós começamos com um programa Mumbuca, que na época não era RBC, na época era denominado de Mumbuca. Por que Mumbuca? Mumbuca é um bairro que existe no município e que é cortado pelo rio, que se chama Rio Mumbuca. O prefeito, na época, o prefeito Quaquá, na criação do programa, resolveu colocar a moeda social com esse nome, moeda social Mumbuca. Inicialmente, nós tivemos muita resistência política aqui no município, inclusive a própria população não entendia muito bem o que seria o programa para transferir renda para a população mais baixa. Mas, enfim, enfrentamos todos os problemas políticos e a moeda foi criada. Na fundação e na criação da moeda, apenas 42 pessoas se inscreveram no programa. Na época, cada beneficiário recebia 70 mumbucas, que equivale a R$70. Em 2019, nós ampliamos o programa, seguindo o compromisso político assumido no governo, na campanha do Fabiano Horta. Em dezembro de 2019, nós abrimos o cadastro no município para as pessoas participarem do programa. Nós tínhamos 12 mil beneficiários, a partir de dezembro de 2019, pulou para 42 mil pessoas beneficiária do programa. O governo faz o empenho da verba, repassa a verba para o Banco Mumbuca em real. O Banco Mumbuca transforma esse quantitativo em real
em Mumbucas e transfere para os cartões dos beneficiários. Cada beneficiário tem um cartão eletrônico. Hoje, por conta da pandemia, o prefeito Fabiano Horta aumentou a renda do RBC de R$ 130 para R$ 300. Hoje, cada beneficiário recebe R$ 300, que é equivalente a 300 mumbucas. Com esse cartão eletrônico, o beneficiário se dirige ao comércio local e faz as suas compras no comércio local. Hoje, nós temos cerca de 6.600 comércios cadastrados para trabalhar com a moeda mumbuca. Essa moeda só circula no âmbito do território de Maricá. Para participar do programa, o beneficiário tem que se enquadrar em alguns critérios. São 3 critérios básicos. Primeiro, ele precisa morar, ele precisa residir no território de Maricá por no mínimo 3 anos. O segundo critério, a família tem que ter uma renda familiar igual ou inferior a 3 salários mínimos. E o cabeça da família tem que estar inscrito no NIS, do Número de Inscrição Social do Governo Federal. Esse programa ele tem 2 aspectos importantes. Um que é social e econômico, que é para ajudar a população, sobretudo a população mais necessitada do município. E a outra função é o desenvolvimento da economia local. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia, nós pedimos um estudo a um economista do Rio, o economista Mauro Osório. Ele fez um estudo do impacto econômico da renda básica no município. Ele detectou que antes da pandemia, antes do reajuste para 300 mumbucas, na época era 130 mumbucas, o impacto econômico no município é de 12% da massa salarial do município. Isso é um impacto muito grande do ponto de vista econômico. Puxar a questão da pandemia para perguntar como que vocês se reestruturaram, né? Como que Maricá conseguiu se fortalecer, conseguiu se manter a economia girando durante a pandemia, principalmente na questão dos trabalhos, do comércio, né? Durante a pandemia, o governo municipal criou mais 2 programas, além do Renda Básica. Criou o Programa de Apoio ao Trabalhador, sobretudo o trabalhador informal. Todo trabalhador informal se inscreveu nesse programa e recebe um salário mínimo de ajuda de custo mensal. Outro programa que o governo municipal instituiu, o Programa de Apoio às Empresas. A empresa, com até 20 empregados, fornece a sua folha de pagamento para a prefeitura e a prefeitura acredita o valor da folha de pagamento até 20 funcionários para as empresas manterem os funcionários durante a pandemia. Nós talvez sejamos a única cidade no Brasil em que durante a pandemia não tivemos perda de postos formais ou informais de trabalho. Houve a manutenção total dos postos de trabalho no município. Nesse momento, vários candidatos a prefeitos têm nos procurado aqui em Maricá para pegar os eixos centrais do programa RBC para replicar isso em várias outras cidades do Brasil. Eu acredito que esse programa hoje já é uma referência nacional e internacional e que será replicado por várias outras prefeituras municipais e vários governadores de estado pelo país afora. Nós hoje somos uma referência nacional e internacional nesse programa. Esse foi o Coisa Pública, podcast do CLT que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Para saber mais sobre os próximos passos da proposta de renda básica, acompanhe os canais do CLP nas redes sociais, através do nosso Instagram, Twitter e Facebook. No YouTube, inclusive, você pode acompanhar esse e outros episódios do Coisa Pública. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Você também pode apoiar o projeto através da nossa página de doação, com valor de um só cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.